Olá, pessoal! Voltando, tudo certinho por aí? Muito bem. Vamos aguardar enquanto a turminha está entrando. Temos 9 apenas. Já tiveram aula de espanhol, já tiveram aula de inglês. Uhum. E depois da minha, acaba ou ainda tem outra aula? Acaba. Acaba, que bom. Mais um dia, não é? Ou menos um dia de escola. E continuação à tarde nos estudos, ok? Não esqueçam disso. Vamos admitir aqui, Ana Lídia. Temos agora 12 alunos apenas. Ok, ok, ok. Thalita, vamos admitir a Thalita. De sala de espera aqui. Meus amores, enquanto eu tenho esse intervalo, né, de uma aula para outra com vocês, dei uma olhadinha em Eureka, dei uma olhadinha nas produções enviadas, na parte da tarde vou tentar corrigir mais um pouquinho para retornar a vocês. Dentro do Eureka, poucos faltam terminar, bem poucos, lembrando que hoje é o prazo, termina, na verdade, o prazo. A partir de amanhã não olharei mais Eureka, ok? Só mesmo no próximo bimestre, que é na outra semana. Do terceiro bimestre, finaliza hoje Eureka. Tem alunos que ainda não fizeram capítulo 9, tem aluno que não fez capítulo 10, fica aí a critério de responsabilidade, hein? Quem não fez capítulo 9, que já foi cobrado várias vezes, quem não fez o capítulo 10, que foi cobrado várias vezes, pedi para que me procurasse no privado e nada, então eu acredito que eles tenham optado em ficar zerados nesses 2 capítulos. É a minha interpretação disso, hein? Vamos lá. Agora já tem um bom número, a gente pode começar. Vou abrir aqui um slide de português só para vocês anotarem a tarefa conforme eu tinha falado na aula, terminando a aula de português, tá? Bom dia para quem está entrando agora, um bom dia novamente. Então, rapidinho aqui. Bom dia, Arthur Rios respondendo. Obrigada por responder, Arthur Rios. Joia. Giovana, eu li aqui. Não tem problema não. Pode enviar novamente, tá? Vamos lá. Tarefa aí, registrada no slide para segunda-feira. Não sei como vocês se organizam, se vocês anotam ou deixa para olhar o slide depois. Aí está. Eureka terminando hoje o prazo, impreterivelmente, destacando esse prazo, olha a palavra impreterivelmente. Amanhã não pego mais Eureka, hein? De capítulo nenhum. E Professora, eu não tinha, apareceu que eu não tinha feito o Eureka porque eu esqueci de finalizar e ir para missões. Eu já tinha feito uma missão, só que aí eu não finalizei. E aí você fez de novo? Deixa eu ver aqui. Eu já vi que você fez, tá? Já vi. Hoje eu vou tirar uns nomes que eu coloquei lá, vou retirar, porque eu acho que é muito desagradável ter o nome lá. Não gosto, mas eu vejo a necessidade de registrar no grupo. Agora, a redação não vou registrar, não. Vocês vão ver hoje como que eu vou colocar a redação. Fica a critério aí de cada um na responsabilidade e na organização. Não vou ficar cobrando redação no privado, não vou colocar nome de quem está faltando. Vou dizer aqui agora bem rapidinho, quando a gente entrar em redação, para vocês ficarem espertos, hein? Então, vamos lá, copiaram a tarefa, caderno suplementar, capítulo 11, páginas 8 a 10, que eu tinha falado para vocês, uma parte que ficou sem fazer, tá? Foi interpretação que falta vocês terminarem. Posso tirar o slide ou ainda tem alguém copiando? Opa! Tem alguém copiando? Eu não. Bom, então olha lá. Capítulo 11, caderno suplementar para segunda-feira. Um novo bimestre iniciando. Na segunda-feira eu abro o slide de português para quarto bimestre, tá?
E o ano está acabando, pessoal. Aqui, agora vamos para a redação, hein? Yasmin, como é que foi lá no exame? Tudo bem, querida? Sim. Sim, ok. Já se alimentou bem quando chegou em casa, né? Para assistir às aulas, ok? Certo, Yasmin? Certo? Então, vamos lá. E aí tem o quadro das produções do terceiro bimestre. Então, tem alunos aí devendo alguma produção. Lembrando que produção, olha lá, o ponto popular, prazo terminado. Então, vocês sabem, quem entregar por agora não valerá mais 20 pontos para nenhuma dessas, tá? Se alguém for entregar ainda do folder, metade da metade dos pontos, tá? Quem for entregar da carta do leitor ainda tem 15 pontos, 5 pontos a menos, ou mais ainda, vou rever. E ponto popular também, alguns pontos a menos. Não é certo levar o mesmo número de pontos para quem entregou no prazo correto, tá? Ponto popular. Ana Lídia não entregou, Arthur Rios também não, Davi também não, Gabriel Vieira, Gustavo, João Nilo, José Mateus, Júlia, Lucas, Nicolas, Vitor Hugo e o Ian. Ponto popular, faltam esses nomes que eu mencionei. Carta do leitor, que ainda não foi dada. Gabriel Zanetti, Gustavo, apenas. Gabriel Zanetti e Gustavo estão devendo carta do leitor. Ok? E folder tem alunos devendo, Cezão nem fala mais nada. Cezão já era, né? O folder, deixa eu ver aqui. Pode, Arthur Rios, ok. Então, vamos lá. Do terceiro bimestre, alguma dúvida nesse quadro? Estou fechando notas de redação também. Assim que eu der conta de toda a correção, que não faltam muitas da turma de vocês, finalizo redação e não vejo mais nada. Depois que eu somar aqui as notas, não recebo mais de ninguém, podem ter certeza disso. Meus amores, eu faço tudo o que é possível para ajudar vocês. Coloco um prazo, eu estendo um pouquinho o prazo, mas não dá para a gente ficar muito tempo cobrando, né? Então, hoje lá no grupo, esse quadro que está aqui, eu vou colocar no grupo da turma de vocês, cada um veja direitinho o que está faltando, e para poder enviar. Só um instantinho aqui. Haikai, meus amores, é quarto bimestre, tá? Haikai eu já estou recebendo de alguns alunos, mas já falamos, vou abrir aqui o quadro do quarto bimestre. O quadro do terceiro bimestre é esse daí, ó. Conto popular, que foi o último a ser pedido para o terceiro bimestre, que venceu o prazo no dia 28, hoje é dia 30. Tá vendo como tem alunos que ainda se perdem? Olhem as perguntas, observem as perguntas. Eu vejo que se perdem, então tem que ter atenção, muita atenção nessas aulas à distância, senão vocês se perdem mesmo. Quantas vezes eu pedi a vocês, registrem essas atividades que estão no slide, registrem no caderno de produção textual, né? Para não causar essa dúvida aí. Haikai, é para esse bimestre? Não, o bimestre já terminou dentro do quadro das atividades avaliativas, tá? Pode entregar o ponto popular ainda, mas não receberá 20 pontos nesta soma total, ok? Pode entregar a carta do leitor ainda, como pode entregar o folder ainda. Pode entregar, mas valerá bem menos pontos, tá bom? Alguma pergunta em relação ao quadro do terceiro bimestre, alunos? Quantos temos aqui? Deixa eu ver. 25 alunos. Não estão todos para ouvir isso que eu estou dizendo, né? Mas tem um grande número. Alguma dúvida em relação a esse quadro? Não, professora. Não, aluno. Eu escuto uma aluna, um não. O restante, os 24 restantes, a gente fica sem saber, não é mesmo? Se realmente tem dúvida. Não. Ok. Aqui perguntinha. Me procura no privado, Gabriel Zanetti, tá bom? Tá, Gabriel Zanetti? Hoje ainda, quando acabar a aula, você me procura. Arthur Rios, ok.
E o Gabriel Zanetti me procura quando terminar esta aula. A gente vai precisar conversar por um longo tempo, né? Não vai dar para falar aqui agora, e se eu digitar, eu vou demorar aqui. Tá bom, Zanetti? Não esqueça, hein? Então, vamos lá. O Lucas entrando. O Lucas precisava ouvir também. Isso que eu digo, tem alguns alunos que entram atrasados e que precisam escutar, precisam observar melhor esses slides. Eu vejo um pouquinho de cada grupo, a preocupação dos professores lá, do grupo de vocês eu estava olhando para ver se batia os mesmos nomes com os meus em redação. Muitos batem, né? Ó, tá devendo atividade lá com a professora de espanhol, tá devendo atividade lá com a professora de artes, tá devendo as atividades com a professora de redação. Nomes parecidos, iguais, idênticos, praticamente os mesmos. Então, atenção, hein, nas entregas, nos prazos, porque todos nós, professores, estamos fechando o bimestre. Todos nós. Então, vamos lá. Só hoje, registrando para quem está entrando agora. Só hoje vou colocar lá no grupo, cada um viu a produção que está devendo, e o prazo ainda é esta. Hoje é que dia? Hoje é quarta? E só até amanhã, nada mais. Tá bom? Nada mais, porque senão eu fico até quando corrigindo tudo, né? Não pode, aí eu tenho que pensar em mim também, hein, meus amores. Estamos juntos nessa, tá? Vamos lá. Agora, quarto bimestre, vamos começar a conversar um pouquinho de quarto bimestre. Então, o Haikai, que nós vimos na aula passada, que alguns alunos já enviaram, né? Só que eu ainda não abri aqui a minha folhinha de notas do Haikai quarto bimestre. Eu já fui enviando, eu coloquei só no sistema, mas a minha folha que eu gosto de olhar, fica mais fácil para mim, ainda não passei. Então aqui, Haikai, até a outra semana, que o Haikai nós vimos aqui, que são aqueles para quem faltou aula, são poemas pequenos com apenas 3 versos, né? Então, para só uns lembretes aqui, para as produções de qualquer uma redação, porque eu ainda vejo aluno, observo aluno que perde pontinhos por não colocar o cabeçalho. Então, não esquecer, meus alunos, olha, de colocar o cabeçalho no documento, que registra tudo isso aí. Ao enviar o e-mail, colocar o seu nome, a série e o assunto, por exemplo, Haikai, ou sinopse, que nós vamos falar hoje, né? Vamos já entrar em outro texto, outro gênero, que é sinopse, para quarto bimestre já. A gente não pode parar, né? Fazer o quê? E aqui, vamos voltar aqui então. Temos o e-mail, que vocês já sabem. Oitavo ano não tenho muito problema com isso não. Vocês enviam direitinho para o e-mail. Eu agradeço a compreensão aí de vocês. Então vamos, meus amores. Aqui está. Vamos falar hoje um pouquinho sobre sinopse. E vou registrar, tirei foto, vou tentar, vamos ver se vai ficar legal aqui para vocês lerem uma pequena sinopse. Vocês têm no capítulo 11 da apostila de vocês a sinopse de Malhação. Ah, peraí, deixa eu responder aqui. Aluno que fez Eureka hoje na hora do recreio, eu vejo depois, tá? E quanto ao Haikai, eu recebi, Letícia, o seu, tá bom? Eu vi que você enviou no mesmo dia. Eu também mandei, professora. Eu vi. Eu acho que o Noronha, Arthur Noronha também mandou, não foi, Noronha? A Haikai? Haikai? Alguns alunos já enviaram o Haikai, tá? Mas aguarda eu finalizar terceiro bimestre para eu enviar as notas de vocês, tá bom? Mas eu recebi sim, Letícia, e João Guilherme recebi o seu também, tá? Por nada. Então vamos... agora que eu vi que pediu para não pôr o nome. Gente, desculpa, tá? Desculpa, eu falei o nome aqui sem querer, tá? Desculpa. Desculpa mesmo, agilidade aqui na leitura e querer responder imediatamente, que o bate-papo aqui, até eu colocar o registro, vai atrasar um pouco na espera. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos ver um pouquinho sobre sinopse, e aqui nesse quadro,
Vamos ver se vai dar. Eu coloquei como um cronograma, como minha observação. Então, olha bem, vamos ver sinopse, depois vamos ver artigo de opinião, e a resenha crítica eu selecionei lá no capítulo 16, é o livro do 4º bimestre, para eu pegar alguns, eu achei interessante a resenha crítica, é o último capítulo que vocês terão dentro do material. E é bacana a gente diferenciar de sinopse de resenha crítica, portanto, por isso que eu peguei somente a resenha crítica do 4º bimestre para completar. Tá? Não vai dar para a gente trabalhar todos os capítulos, impossível. A gente pode até sobrar algum tempo e eu registrar uns capítulos, alguns gêneros textuais, mas sem cobrar de vocês. Eu não sei se vocês terão o mesmo interesse, a paciência de ouvir, mas é o que eu pretendo fazer. Mas para a cobrança de notas serão esses, vejam. Artigo de opinião, valendo 20 pontos, que ainda vai ser trabalhado. Resenha crítica, que é um pouquinho maior, porque exige muito mais a resenha crítica. Além da sinopse, tem a parte crítica, os argumentos, as suas opiniões em relação ao livro, ao filme. E o teste do livro O Menino do Dedo Verde, olha lá, já tem uma data. Pode ser modificada alguma data dessas para ir um pouquinho mais adiante, tá, gente? Vai depender das nossas aulas. Eu já olhei aí, não tinha nenhum feriado por perto, já cronometrei. Então, nós temos para o último bimestre redação nesta cobrança, tá? Onde vai ficar aí para vocês olharem quando quiserem. Tudo bem? Até aqui? Compreendido? Não esqueçam do livro. Sim, né? Não esqueçam do livro, quem não tem, ele não é grosso, é um livro fino, fácil, uma leitura bem acessível, bem simples, então dá para vocês lerem em poucos dias. João Guilherme, você está com o seu livro aí? Parece que eu vi você levantando. Eu vi você levantando. Aí, João, do seu ladinho. Parabéns, hein? Então, quem não tem, favor providenciar. Porque, olha, o tempo passa, né, gente? Olha bem, outubro, amanhã já inicia um novo mês, outubro, ano terminando. Então, passa muito depressa, tá? Então, aí tem um registro, eu acredito que seja bom vocês colocarem depois no caderno de produção textual, organizando já o 4º bimestre, ok? Então, vamos adiante. Aqui, para quem faltou a aula de semana passada, só olhar no slide do 4º bimestre, o Haikai, que é um poeminha curto de apenas 3 versos, temas ligados à natureza. Agora vamos entrar aqui em sinopse, né? Sinopse, se vocês olharem no dicionário, tem vários significados, mas o básico aí é um resumo. Por que eu pus diretor ali? Não sei por que eu pus diretor ali. Agora eu não me lembro por que eu pus diretor. Era outra coisa que eu queria escrever. Digitar, que eu coloquei errado aí no slide. Então, vamos lá. Dentro da sinopse, se vocês abrirem aí o caderno de produção textual, no capítulo 11, temos... Na apostila de vocês, isso aí eu copiei da apostila de vocês. Vejam, é uma apresentação resumida do enredo ou do conteúdo de uma obra, seja um filme, seja um documentário, seja uma série, seja um livro, né? Então, é um resumo. Só que dentro desse resumo, a gente precisa algumas dicas para poder promover esse resumo, esta sinopse, seja de qual documento for, de qual texto vocês escolherem. Então, primeiro, olha só, tem que apresentar o personagem principal. Essa é a dica básica de uma sinopse. Você apresentar o personagem principal, né? Apontar, no caso desse personagem, as suas características, o nome desse personagem principal, que tudo vai
o texto todo, a história toda vai ser envolvida, vai ser direcionada, no caso, a esse personagem. Então, é importante apontar o nome, eu não coloquei aí, mas o nome, as características, né? E os principais caminhos que esse personagem vai seguir, o que vai acontecer com esse personagem. Então, na sinopse, precisa ter isso. E também pode aparecer o nome do diretor, o ano que foi feito aquele seriado, né, ou novela, ou até mesmo livro que foi publicado. Quando um escritor vai escrever, vai lá registrar o seu livro, ele fica muito tempo só de... Eu estava lendo no YouTube, estava ouvindo, na verdade, uma escritora falando sobre a sinopse do tempo que ela levou para construir o seu texto, a sinopse do seu livro, do livro que ela estava criando, que ela ficou 4 horas para poder montar a sinopse. Então, é pela sinopse que vai envolver, né, qualquer leitor. Por exemplo, se você vai ver um livro, eu, por exemplo, eu acredito que vocês também, seja de livro, seja de uma série, seja de um filme, um documentário, como tem ali os exemplos, você vai ver o quê? O resumo, a sinopse. Se chamar sua atenção, você com certeza vai pegar logo para fazer a leitura deste livro, né? Ou assistir a este filme. Então, pode aparecer, como eu disse, o nome do diretor, o ano que foi feito aquele seriado ou novela. E dentro da sinopse, dentro da sinopse também, eu vou acrescentar ali que ficou faltando um conflito, né? Tem que ter um probleminha. A gente pode até colocar dentro da sinopse algum problema que o personagem precisa resolver, para envolver aí os leitores dentro de um conflito. Então, na sinopse, ele apresenta o personagem principal com as suas características e também coloca um pouquinho o conflito dentro da história. Agora, o que não pode ter na sinopse é apresentar o final. Nunca. Na sinopse, você vai levar o leitor a ficar a curiosidade. Portanto, por isso que tem aqui na proposta, olha, vocês vão ver que na proposta do caderno de produção textual, aliás, tem 2 propostas, mas a segunda eu já eliminei, tá? Nem coloquei como opção ali a proposta 2. A proposta 2 fala em resenha crítica, nós ainda vamos entrar em resenha crítica, né? Na proposta 2 tem uma resenha crítica, e da resenha crítica você fazer uma sinopse do filme O Poderoso Chefinho. Alguém já assistiu esse filme? Eu já. Já? E gostou? Tá bom. Mais ou menos. Sim, até. Quem assistiu e gostou, que bom. Eu gostei. Achei Gostou? legal. Ok. Então, Qual só que filme a mesmo, proposta... professora? Eu não entendi. Poderoso Chefinho. O que falou? Quem falou aí? Não entendi. Eu também já A Guilherme assisti. tinha perguntado sobre qual era o filme. Qual o filme, professora? Eu não entendi. Não, na proposta 2 do caderno de produção textual tem uma resenha crítica do Poderoso Chefinho, é um filme. Aí eu fiz a pergunta, alguém já assistiu a este filme? Você já, João? Já assistiu? Sim, mas faz tempo. Faz tempo, então. Olha bem, mas essa proposta 2 eu não quero que vocês façam, tá? Então, já estou abolindo aqui a proposta 2. Vai ser a proposta 1. O que vocês vão fazer aqui para entregar no dia 7 de outubro? Olha só. Elabore uma sinopse do seu filme preferido. Lembre-se que a sinopse não pode dar spoilers. Acho que é assim que fala. O que é spoilers? Hein? É assim mesmo? Uhum. Spoilers é aquele final, é o desfecho. Vocês não podem colocar o desfecho, ou então mostrar algo muito importante. Tem que deixar um clima de suspense numa sinopse, tá? Por isso que pode estar escrito ali, não pode dar spoilers, que estraguem a surpresa do leitor ou espectador.
Ah, então, vocês podem escolher um filme preferido ou aí no caderno de produção textual tem algumas sinopses já de filmes. Tem o Toy Story 4, tem, como é que fala isso, hein? Avengers Ultimato. Avengers. Eu acho, não sei. Avengers, Ultimato. Avengers, ok. E o Rei Leão, em 2019. Então, tem 3 aqui, sinopses bem pequenininhas, bem simples, em que, se escolher uma dessas 3, vocês vão ampliar essa sinopse, falando bastante do personagem, como eu disse, colocando as características desse personagem, o conflito que pode ocorrer, ou que ocorre nessa história, e lembrando, sem colocar o desfecho, deixar o clima de suspense, de surpresa, tá? No mínimo 15 linhas, porque vai valer, como vai valer 20 pontos, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, sinopse é 20 pontos, a resenha crítica que valerá 25. Então, no mínimo 15 linhas. E lembrando que se tem um mínimo de linhas, atenção, hein? Porque no conto popular, não sei se foi o conto popular, foi a turma de vocês que eu dei um mínimo de linhas, e olha, 8, tem aluno que fez em 8, 9 linhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no conto popular. Sandra. Ai, linda você. Oi. O Haikai também seria para o dia 7, então tem a sinopse e o Haikai? Isso. Por que eu coloquei os dois juntos, né? A sinopse eu posso até estender um pouquinho, né? A gente coloca ali um prazo, porque o Haikai é super simples, ele é pequenininho, é um poema curtinho de 3 versos apenas, por isso que eu não vi problema. Agora, se vocês acham que estão sobrecarregados já para este dia, a gente pode deixar da semana, tá? No dia 7 seria quarta-feira, né? Querem modificar? Querem colocar, por exemplo, até sexta, dia 11? Querem Sandra, 9. Melhor? Só teria as 2 coisas para quarta, porque por causa do simulado, ninguém tá passando tarefa. Sexta, dia 9, Sandra. Mas pode deixar para o dia 7. Dia 7, o simulado é amanhã e quinta. Isso aqui seria para quarta-feira que vem, né? Quarta? Sim, quarta-feira. Mas se quiserem que eu estenda aí, tem um feriado, 12 de outubro, que é sábado, 12 de outubro. Então, sexta, dia 11. Mas dia 15 tem feriado também. Dia 9 é sexta. Querem que estenda mais um pouquinho a sinopse, gente? Vocês podem me dizer isso. Por mim tá bom, meu pai. Tá bom, assim, nesse prazo? E olha, tá bom. Olhem bem, eu coloco um prazo e alunos ainda têm dificuldade para executar no prazo, hein? Ok. Tem alunos aqui registrando no bate-papo que está tranquilo, que pode ser nessa data mesmo, então dentro desse prazo, lembrando que Haikai é curtinho, sei que hoje e amanhã e até sexta vocês estarão na parte da manhã, amanhã na parte da manhã e da tarde sobrecarregados, né? Sexta-feira também, nessa preparação para o simulado, e já desejando a vocês, tá, alunos, uma boa sorte, que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente de vocês, onde vocês podem aí manusear o material, mas que cada um fazendo o seu, procure fazer com serenidade, tá? Então, vamos lá. Podemos prosseguir, meus alunos? Eu queria mostrar uma sinopse aqui para vocês. Vamos ver se vai dar para ler. Esse quadro de atividades, registrando, hein? Lembrem-se de colocar no caderno de produção textual, tá? Não esqueçam disso. O slide do 4º bimestre está aí, vocês copiem depois. Então, vamos lá, senão não vai dar tempo da gente fazer a leitura, né? Não sei nem da hora, 11 horas. Nossa aula é até 11h10. Nossa! 11h10.
11h10. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui rápido. Poxa vida, como é que a hora voa? Nossa. Alice, está aí, Alice? Presente. Ana Clara. Presente. Ana Lídia. Ana Lídia. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios. Presente, ok, Arthur Rios. Carla. Presente. O Davi está com um probleminha que eu recebi recado no grupo com internet. Emanuele. Presente, ok. Gabriel Zanetti. Ok, Zanetti, me procura acabando a aula, hein? Gabriel Góes, não, né, gente? Na outra aula também não. Ele participou de alguma outra aula? De inglês, espanhol? Vocês lembram? Ele apareceu antes em Inglês. espanhol ou português? Inglês, ó. Em inglês ele estava. Ele estava? Ah, então. Gabriel Vieira. Presente. Giovana. Presente. Gustavo, não. Isabela. Presente. João Guilherme. Presente. João Nilo. João Nilo. João Nilo. O José Haroldo não, gente. O José Haroldo está com a avó hospitalizada. Rezemos pela família do José Haroldo. Ele está em viagem, indo em viagem hoje. Ok, João? Pode pôr pelo João Nilo. Ok, só colocar aqui no bate-papo. Então, José Haroldo está passando a família lá com uma preocupação no estado de saúde. José Mateus. José Mateus. Júlia, não. Calena. Calena. Presente. Ok. Letícia. Presente. Lucas Fazolo. Ok, Lucas. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Ok. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Presente. Nicolas. Presente. Talita. Talita. Presente. Ok. Vitor Hugo, não vi entrando. Ian. Presente, ok. Yasmin. Presente. José Mateus, ok, presente. Muito bem. Então, voltando aqui, uma pequena sinopse e lembrando, hein, do prazo da entrega, das entregas das produções que não foram dadas ainda, tá? Do terceiro bimestre. Aqui temos Extraordinário, um filme bem conhecido, acredito que a maioria aí tenha assistido. Olha, quem pode ler rapidinho aí essa sinopse, só para a gente ter uma noção? Olha, vai apresentar o personagem, um pouquinho sobre o personagem principal. Quem pode ler? Por favor, apenas um aluno para a gente agilizar. Posso ler, Sandra? Pode, querida. Aldous Pullman, o Aldi, nasceu com uma síndrome genética, cuja sequela é uma severa deficiência facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mas ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Aldi tem uma missão nada fácil pela frente. Convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Narrado da perspectiva de Aldi e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos. Extraordinário, consegue captar o impacto que o menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidades. O impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Vejam, não apareceu o final da história, só mostrando aí, ó, que vai extraordinariamente positivo, é um impacto forte, comovente, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Então, tem que finalizar exatamente, aqui é só um exemplo, vocês podem pesquisar outras sinopses, podem assistir no YouTube explicações. Eu ia colocar uma aqui que eu gostei muito no YouTube,
em que a escritora apresentou 7 passos para uma sinopse. Vocês podem acompanhar lá pelo YouTube, mas não ia dar tempo, porque dava uns minutinhos a mais, não ia dar para eu passar. Mas vocês também podem pesquisar, interessantíssimo. Vejam, aqui nesse formato, temos também, se quiserem colocar o número de páginas do livro, o ano que foi publicado, pode ser registrado no primeiro parágrafo, o escritor, dependendo do que vocês vão escolher para fazer uma sinopse. Só lembrando, e não esqueçam, é apenas a proposta 1 do caderno de produção textual. Isso aí, registrem, por favor, para não terem que me perguntar depois no privado que eu estou explicando aqui agora. Tá? Então, aí um pequeno exemplo de uma sinopse. Vocês têm outra de malhação no livro de vocês, na apostila de vocês, nesse capítulo, onde vocês podem se basear. Ok, alunos? Lembrando também, cópia da internet, exatamente como está lá. Isso se chama plágio, é proibido, e o aluno está arriscado a tirar 0 por uma bobeirinha, hein? Então, muita atenção, usem aí a cabecinha de vocês para pensar, para imaginar. Se quiserem, depois, se acharem que o prazo está curto, a gente tem a outra semana, segunda-feira, a gente retoma no português, né? Mas vocês podem me dizer, a gente pode estender o prazo. Eu coloquei assim para a gente se basear e eu não ficar sobrecarregada na correção. Mas se vocês estiverem sobrecarregados, aí se bem que é início do bimestre, eu acho que ainda não vai dar para sobrecarregar tanto, né? Mas é só vocês irem me avisando que a gente pode ir mudando datas, tá? Dentro desse cronograma aí. Lembrando que final de novembro, por isso que eu pus 18 de novembro o livro, que logo depois quem passar direto já vai encerrando, né? Finalzinho de novembro, geralmente a gente termina e depois vem as recuperações. Então, eu pus nessa data aí, mas como eu disse, alguma coisa pode ser modificada. Alguma pergunta, meus amores? Não. Alguma dúvida? Hein? Não. Não? Eu tenho uma pergunta, Sim. professora. Opa, pode fazer. Sobre a sinopse, que a gente vai ter que entregar na semana que vem. Tem que ser necessariamente sobre um filme ou a gente pode fazer sobre o livro também? Porque lá na proposta estava escrito que era para fazer sobre o filme. Boa pergunta, Carla. Eu ia falar isso e eu estava esquecendo. Eu ia abrir aqui para vocês acrescentarem, não pus no slide, mas eu vou até modificar aí no slide para não causar dúvida. Pode ser também um livro que vocês tenham lido, que tenham gostado, pode ser uma série, tá? Aqui foi colocado somente um filme, mas eu vou aqui abrir um espaço para que seja da preferência de vocês, da facilidade de vocês, um livro que tenham lido, mas eu espero que não copiem a sinopse que tem lá, né? Que vocês criem aí uma sinopse para poder vocês exercitarem esse gênero textual tão importante. Alguma outra pergunta? Ó, já acrescentei, a Gabi acrescentou para mim quando eu estava falando aqui. Alguma outra perguntinha aí sobre sinopse? Não? Tem certeza? Oi? Não. Oi. É até fácil sinopses. É fácil, né? É fácil, mas tomem muito cuidado com a estrutura, hein? Sempre é importante saber a estrutura. Não aparece o final, destaca bem o personagem principal, coloca um conflito, o que pode acontecer ali na história em relação a esse personagem. Pode citar o nome do autor do livro, o ano que o livro foi publicado, se foi um livro, né? O filme, a mesma coisa, o diretor, o ano que esse filme também foi publicado, enfim, registrem o máximo que vocês puderem em relação à obra. Realmente não é complicado, não, mas é um gênero textual importante aí que requer atenção, tá? Alguma outra perguntinha, meus anjos?
Não. Não, agradeço os alunos que estão com a câmera ligada, vocês já estão pontuados, tá? Já coloquei os pontos aí, já fechei a pontos de bônus, eu já fechei, eu quero agilizar a minha vida aqui para eu não ficar sobrecarregada.